Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e vamos dar início a mais uma videoaula da nossa disciplina de ciências. Antes de iniciarmos o novo conteúdo, quero fazer junto com vocês uma pequena revisão sobre os últimos assuntos que estudamos. Então, quero que prestem bastante atenção. Vamos lá dar início? Estudamos sobre o calor. Vocês lembram o que é o calor? O calor é a transferência de energia térmica que apresentam temperaturas diferentes. Calor, temperatura. Lembraram? E o que é a temperatura? É a medida do estado de aquecimento. Temperatura, aquecimento, ok? E o que é que faz medir a temperatura para me poder descobrir? O termômetro. O termômetro é o aparelho utilizado para medir a temperatura, seja de um corpo ou seja de um ambiente. Estudamos também sobre a combustão e a gente viu que para haver a combustão são necessários 3 elementos. Quais são eles? O combustível, o comburente e o calor inicial. O combustível é o que precisa para haver a queima, como por exemplo, a querosene, a gasolina, a madeira, o papel, é o que vai queimar. O comburente é a substância que vai alimentar a queima, que é quem? O gás oxigênio. Então, o gás oxigênio, ele é o comburente necessário para poder haver a combustão. E o calor inicial é o que vai iniciar para queimar, como por exemplo, uma faísca. O fósforo, o palito de fósforo, ele é formado por algumas substâncias que quando entra em atrito com algo, surge a faísca. E a faísca, ela é tida como calor inicial para que possa haver a combustão, ok? Estudamos também sobre a transferência de calor e a gente viu que o calor ele pode ser transferido de acordo com a sua temperatura bem mais alta e vai transferir para algo que está com a temperatura mais baixa. Estudamos também que na transferência de calor existe os bons condutores de calor e os maus condutores de calor. Os bons condutores de calor são aqueles que têm a capacidade de transferir o calor bem mais rápido que os outros, como por exemplo, o metal, o alumínio, o ferro são exemplos de bons condutores. Maus condutores de calor são aqueles que já fazem essa transferência bem mais lenta, bem mais demorada, como por exemplo, a madeira, o isopor, o plástico e entre outros. Deu para lembrar um pouquinho aí? Então, agora quero que vocês peguem o módulo 1 de vocês na disciplina de ciências e vocês vão colocar lá na página 16, aonde vocês vão encontrar exatamente essa página aqui, ó. Módulo 1, disciplina de ciências, página 16. Vamos lá dar início? E o nosso tema é os materiais. Então, quero que vocês prestem bastante atenção e vamos lá iniciar mais um conteúdo. Encontraram aí direitinho? Página 16? Vamos lá! Primeiro, vamos iniciar com troca de ideias. Você gosta de bolo? Leia a receita e descubra de quais ingredientes vocês precisam para fazer um bolo de chocolate. Lembrando que os ingredientes são materiais que vocês vão precisar para poder fazer qualquer tipo de receita. No caso aqui, no livro de vocês, temos a receita para realizar um bolo de chocolate, ok? Então, prestem bastante atenção. Quais são os ingredientes que nós precisamos para fazer esse bolo de chocolate? Precisamos de 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de achocolatado em pó, 1,5 xícaras de óleo, 1 xícara de água morna e 1 colher de sopa de fermento em pó. Esses são os ingredientes para fazer o bolo de chocolate. Acompanharam aí no livro de vocês, né? Agora quero que vocês acompanhem o modo de preparo. Como é que nós vamos preparar? Primeiro, coloque a farinha de trigo
o açúcar, o achocolatado em pó, o óleo e a água morna no liquidificador e batam bem. 2. Acrescente o fermento em pó e bata mais um pouco. 3. Coloque a massa em uma forma untada e leve ao forno médio por 30 ou 40 minutos. E 4. Pronto! Agora é só esperar o bolo esfriar para tirá-lo de forma e o devorá-lo. Ótimo, não é? Então, quero que vocês percebam que todos esses ingredientes, eles são diferentes uns dos outros, aonde ele possui espessura, odor e sabor diferente um do outro. A partir do momento que ele vai para o liquidificador, esses ingredientes juntos, eles ganham uma outra espessura, um outro cheiro, né, um odor e um outro sabor diferente. A partir do momento que ele vai ser assado, que ele vai para o fogo, ganha uma temperatura, ele já fica com outro tipo de espessura, um outro tipo de cheiro e também um outro tipo de sabor. Tudo isso foi se modificando com os materiais. Agora vamos para a primeira questão. Quero que vocês respondam de lápis aí, certo? O que aconteceu com os ingredientes da receita depois que eles foram colocados no liquidificador? O que foi que aconteceu com esses ingredientes? Eles se transformaram em uma massa. Muito bem. É tanto que podemos ver aqui, ó, através da imagem, que depois que eles foram para o liquidificador, foi batido, foi se transformado em uma massa. 2. Pense no sabor de cada ingrediente e no sabor do bolo depois de pronto. Eles são iguais? Por quê? Então, eu quero que vocês percebam essas diferenças de acordo com o que eu expliquei para vocês. Que quando ele é uma massa que está no liquidificador, ele é uma espessura bem mais mole, né? Uma massa que possui um cheiro e um sabor diferente. A partir do momento que ele é assado, que ele se transforma mesmo já no bolo, ele fica mais sólido, onde vai ganhar uma resistência maior. E aí já vai mudar o cheiro e já vai mudar o sabor, né? Porque foi assado, já ganhou um outro tipo de mistura, um outro tipo de material. Não é verdade? Então vocês vão anotar essas diferenças aí, quando estava no liquidificador e depois que foi assado, certo? Isso na segunda questão. E questão de número 3, para finalizar. Por que é necessário colocar a massa do bolo no forno? Por que é necessário? Se a massa não for colocada no forno, ela vai ficar crua, vai ser aquela coisa pastosa. A partir do momento que ela vai para o fogo, ela já ganha, né, uma forma sólida, boa, resistente para que nós possamos comer. Agora, no livro de vocês, na página 17, vamos falar sobre substâncias e misturas. Os ingredientes usados para fazer o bolo de chocolate apresentam substâncias em sua composição, ou seja, são diferentes. O oxigênio que respiramos, a água pura e o ferro também são exemplo de substâncias. Essas substâncias, elas podem ser encontradas em estados de materiais diferentes, como por exemplo, os materiais mais comuns, eles são encontrados em forma sólida, líquida e gasosa. É isso aí. Assim também como são os estados físicos da água, assim são os materiais encontrados em seus estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Estados sólidos são aquilo que tem forma, que tem um volume já concreto, como por exemplo, todos os objetos, eles são sólidos, porque eles possuem um volume, uma forma concreta. Já todos os materiais em estado líquido, eles não possuem uma forma exata, e sim ele vai se adequar de acordo com o recipiente em que está. Como por exemplo, no livro de vocês, aqui
tem as jarras de suco e tem jarras diferentes uma das outras, ó. E o líquido, ele vai se adequar de acordo com o recipiente que ele está. Viram aí? E no estado gasoso, como por exemplo o ar, ele também não tem forma e nem volume. Ele vai se adequar de acordo com o ambiente aonde ele está. Como por exemplo, no meio ambiente aonde estamos, possui o ar. Ele tem definição? Não. Podemos ver? Não. Podemos sentir? Sim, de acordo quando ele está em movimento. Como por exemplo, no vento. Aqui no livro de vocês eu tenho o exemplo da presença do ar nos balões. E os balões, quando enchemos o balão, a gente vai soprar. Então significa que tem ar dentro do nosso corpo. A gente pega esse ar e coloca lá dentro do balão, aonde ele vai ganhar um volume, aonde ele vai ganhar uma forma. Mas ele ganha forma de acordo com os balões diferentes, ó. E tamanhos também. Então podemos dizer que tanto no estado líquido e gasoso, eles não têm forma e nem volume. Eles vão se adequar de acordo aonde eles estão. Os materiais ou até mesmo as substâncias, eles podem ser encontrados em estados diferentes de acordo com a sua temperatura. Como por exemplo aqui no livro de vocês, eu tenho um exemplo do ferro. Nessa primeira imagem, o ferro na natureza, ele é encontrado no estado sólido, sendo chamado de minério de ferro, nessa primeira imagem. Na segunda imagem, aqui eu tenho o quê? Para que possa ser moldado em diferentes objetos, o minério de ferro precisa ser derretido pela ação do calor, passando para o estado líquido. Ou seja, aqui eu tenho ferro no estado sólido, ganhou uma temperatura, ele foi derretido, então aqui ele já está no estado líquido. Em seguida, depois que esfria, o ferro volta ao estado sólido, no formato de objetos, como panela de ferro. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam? Que a substância, ela pode ser moldada de acordo com a temperatura. A partir do momento que o ferro ele ganha uma temperatura maior, quente, o ferro ele vai derreter, vai ficar líquido. A partir do momento que o ferro líquido, ele resfria, ele vai ser moldado como um recipiente, alguma coisa no formato de uma colher. Quando ele esfriar, ele vai voltar a ser sólido de novo, devido à temperatura ter mudado, ok? Um outro exemplo é a água. A água líquida é aquela que a gente coloca no copo, a gente toma. A partir do momento que a gente coloca a água no congelador, vai ganhar uma temperatura baixa, ou seja, vai esfriar. E a água vai ser transformada em gelo. E o gelo já é o estado sólido. Agora, quando eu coloco a água numa panela e coloco no fogão, né? No fogão eu vou ligar o quê? O fogo vai ganhar uma temperatura quente. E se eu abafar, essa água ela vai esquentar e ela já vai se transformar em vapor. E o vapor já é o estado gasoso. Então a água ela passa por transformações. É uma substância que passa por transformações de acordo com a temperatura. Lembrem-se, o material ou a substância só passa por transformações de acordo com a temperatura, seja baixa ou seja alta. Podemos também observar essa mudança na natureza, no ciclo da água. Observem aí. Primeiro, a água congelada no topo das montanhas derretem com o calor do sol, tornando-se líquida e formando os rios. Com o calor do sol, a água no estado líquido dos rios e mares se aquece, transformando-se em vapor de água. Esse vapor de água, ou seja, a água no estado gasoso, sobe até as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais fria, formando assim as nuvens.
e as gotículas de água dentro das nuvens vão se juntando até que caem na forma de chuva, que pode se infiltrar no solo e formar as águas subterrâneas, ou ainda cair diretamente sobre os rios e mares, recomeçando tudo de novo. Agora, na página 19, nós vamos para Ciências em Ação. Essa experiência ela vai demorar um pouco, então quero que vocês tenham calma, mas antes de fazer, prestem bastante atenção para que vocês possam responder corretamente as questões aí, ok? Vamos lá. Materiais: um copo de vidro transparente, um recipiente pequeno que caiba dentro do copo de vidro, certo? Um prato descartável, água e massa de modelar, aquela massinha de modelar, certo? De brincar. Como fazer? Primeiro, coloque um pouco de água dentro do recipiente pequeno e deixe-o sobre o prato. Segundo, vire o copo de vidro de boca para baixo e coloque-o sobre o recipiente em que está a água. Terceiro, vede a borda do copo de vidro com a massa de modelar, ou seja, vocês vão colocar a massinha através da borda do copo, certo? Deixe esse material em um local onde ele receba a luz do sol. Vocês vão deixar exposto ao ambiente onde o sol esteja presente, certo? E por último, depois de algumas horas, observe o que aconteceu. Agora nós vamos conversar sobre essa experiência. Primeiro, o que aconteceu com a água que estava dentro do recipiente? Ou seja, se a água ela está dentro do recipiente e ela está abafada através do copo de vidro, mas mesmo assim, essa água ela recebeu a presença da luz do sol, que é uma temperatura quente, uma temperatura alta. O que vai acontecer com a água? A água ela vai se transformar em vapor devido à temperatura da luz do sol, ok? Ou seja, ela vai se passar do estado líquido para o estado gasoso. Segundo, e com o copo de vidro que cobriu o recipiente com a água, o que aconteceu com ele? Como o copo de vidro estava abafando o recipiente com a água, o que foi que aconteceu? As gotículas que se transformaram em vapor subiu lá para cima do copo de vidro, mas como não tinha para onde sair para o ambiente, essas gotículas, que era o vapor que se transformou em gasoso, desceram. E quando desce, ela vai se transformar em líquido de novo, porque não tinha para onde sair, pois estava presa ao copo de vidro. Então, prestem bastante atenção nessa explicação que eu acabei de falar para vocês e escrevam corretamente aí no livro de vocês, ok? Agora, quero que vocês façam a atividade da página 20 e da página 21. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia que a gente resolve esse assunto. Então, beijo e até a próxima aula. Vou ficar aguardando aqui o retorno da atividade de vocês, beleza? Então, tchau!